que bom tê-lo de volta! E se é novo por aqui, seja muito bem-vindo! A Páscoa está chegando e eu trouxe um cenário que, além de ser lindo, é muito saboroso. E não se preocupe que ele é muito fácil de ser feito. Então, fique comigo e acompanhe agora o passo a passo de toda essa montagem. Eu vou começar fazendo o bolo da base e farei um bolo neutro, mas você pode utilizar o sabor que preferir. Um de cenoura, por exemplo, vai ficar maravilhoso. Então eu coloquei o óleo, o leite. Na descrição eu vou deixar todas as informações certinhas da quantidade que eu utilizei. Os ovos, lembrando também que é tudo em temperatura ambiente. Acrescento também o açúcar cristal e agora é só bater tudo. Emulsão batida, eu bati por 2 minutos mais ou menos. E agora eu vou acrescentar a farinha de trigo sem fermento. Caso você prefira, toda essa receita pode ser feita batendo à mão ou até mesmo na batedeira. Misturo tudo muito bem com a ajuda de um fouet. Você pode utilizar também uma colher ou um garfo, não tem problema. Enquanto isso, o meu forno já está sendo pré-aquecido a 180 graus. Terminando, não vou colocar agora o fermento para que a massa não cresça antes da hora, porque ela será reservada enquanto eu faço a de chocolate, que vai representar o sepulcro. Para a de chocolate, que será um bolo menor, vou colocar um ovo, leite, óleo, açúcar e bater tudo muito bem. Emulsão batida, agora é hora de acrescentar o trigo sem fermento e o chocolate em pó. Eu uso o chocolate 50% cacau, ao invés de utilizar Toddy Nescau, porque eu acho que deixa a massa um pouco mais doce. Mas se você preferir, não tem problema algum, pode utilizá-lo também. Agora é só misturar tudo muito bem. Adicionar o fermento em pó e mexer somente para ele misturar a massa. Não precisa ficar batendo. Agora é só colocar na forma. Essa minha ela tem 19 centímetros de diâmetro, mas você pode colocar numa forma de 14 a 20 centímetros. A minha está untada com desmoldante caseiro. Vou deixar na descrição também a receita do desmoldante, que é perfeito. Dê leve batidinhas para tirar as bolhas de ar e reserve para finalizar o bolo da base, que ficou faltando apenas colocar o fermento, misturar e colocar no tabuleiro. O meu tabuleiro ele tem 25 por 30. Verifique antes se o seu forno cabe os 2 tabuleiros. Caso não caiba, faça primeiro o bolo base e depois você faz o bolo do sepulcro. Dê leve batidinhas para tirar as bolhas de ar e agora é hora de levar tudo para assar por cerca de 30, 40 minutos, mas vai depender de cada forno. Enquanto os bolos estão assando, eu vou preparar a cobertura, que nada mais é do que uma caixinha de leite condensado, a mesma medida da caixinha vou usar de leite e chocolate em pó. Dissolvo esse chocolate e em seguida levo ao fogo para dar o ponto de brigadeiro de cobertura. Para o vídeo não ficar muito longo, não vou filmar aqui, mas vou deixar na descrição o vídeo com o ponto certinho, caso você tenha dificuldade. Os bolos já estão assados. Olha a maciez desse bolo. Apesar de ser bastante macio, ele vai ter a estrutura perfeita para não desmoronar no seu cenário. E para fazer o sepulcro, vamos cortar um pouquinho abaixo do furo central. Vou deixar mais ou menos a espessura de um dedo. Faço uma marcação com a faca para que eu corte bem certinho. E agora é só seguir este risco que foi feito. Lembrando que para montar o cenário, as massas deverão estar totalmente frias. E as partes ficarão assim. Essa daqui será utilizada para ser a base da cruz. E esta maior vai ser utilizada em pé, formando assim o sepulcro. E agora vamos para a nossa montagem. Eu vou começar aqui com o bolo retangular, que é a base. Vou passar sobre ele o brigadeiro, que já está frio também, cobrindo toda a parte superior. Nas laterais eu vou fazer, não vou cobrir tudo, vou fazer apenas algumas caídas, mas se você quiser você pode cobrir o bolo todinho. Agora eu vou fazer um acabamento com chocolate granulado. Se você quiser fazer um efeito de terra, você pode colocar um Oreo triturado ou cobri-lo todo com paçoca nessa parte de cima. Agora posicione na lateral e um pouco à frente o bolo redondo e
A outra fatia menorzinha você vai colocar um pouquinho mais atrás na lateral para colocar a cruz sobre ele. Finalize preenchendo com granulado. Não se esqueça de colocar na parte de trás também do bolo para o cenário ficar bem bonito. E assim ficou a base. Agora eu vou colocar sobre o monte a cobertura fazendo a mesma composição da base, com essa leve caída. Não vou cobri-lo por completo. Eu peguei aqui um óleo para fechar essa parte de trás aqui, para não ficar esse túnel, né? E ficar assim fechadinho. E eu colei com um pouquinho de cobertura. Passo um pouquinho somente na lateral e dá uma leve pressionada e ficou fixo. Você pode estar utilizando um pedaço de bolo, um biscoito de chocolate. Se não tiver, você pode cobri-lo com o próprio brigadeiro para que fique na mesma cor do sepulcro. Agora é só finalizar a parte superior do sepulcro fazendo o mesmo acabamento, colocando a cobertura e deixando dar uma leve caída na frente. Novamente eu vou usar um óleo, passei cobertura apenas na lateral para colar aqui representando a pedra. Fixei a cruz. Eu fiz com palito de pirulito. Esses palitinhos você compra em lojas de confeitaria. Mas você pode utilizar também palito de churrasco ou até mesmo um canudinho. Eu preferi cobri-lo com chocolate, mas se você quiser também pode deixar, no caso do canudo, se for branco, na cor branca mesmo. Ou o palito de churrasco deixar na cor natural dele também, que vai ficar muito bonito. Para amarrar um palito ao outro fazendo o formato da cruz, eu utilizei barbante, mas você pode utilizar também a cola quente, que é até mais fácil. E agora a gente vai enfeitando o cenário conforme disponibilidade que tenha e também o gosto. Eu vou usar esses biscoitos aqui para fazer um caminho. Vou quebrá-lo o máximo que eu conseguir para usar somente a farinha dele. Para fazer esse detalhe, você pode estar utilizando também de paçoca ou de óleo triturado. E agora é só enfeitar como desejado. Aqui eu coloquei florzinhas e folhas. Ao utilizar flores e folhas naturais, muito cuidado para não estar utilizando aquelas venenosas. E lembrando sempre de que é necessário higienizar bem tanto as naturais quanto as artificiais, porque estamos lidando com alimentos. Essa plantinha que eu estou colocando, ela é própria para fazer chá e eu colei usando a mesma forma do cookies, né? Passando um pouquinho de cobertura de brigadeiro, fazendo como se fosse uma cola e dando uma leve pressionada. E assim ficou o cenário do sepulcro, bem delicado, bem bonito e com certeza muito delicioso. Viu como é muito fácil de fazer? É uma proposta linda e encantadora, que além de ser o alimento no seu café da tarde, ela vai também enfeitar toda a sua mesa. Outra proposta também é utilizá-la como cenário para contar a história para as crianças. E em seguida, ao final da história, todos ali realizam a partilha, saboreando esse delicioso bolo. Eu espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like e compartilhe esse vídeo. E eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau!